Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo Clair, Lei Pirato Barra. E o vídeo de hoje eu vou estar respondendo alguns comentários, não, na verdade 19 comentários feitos no vídeo anterior meu. Alguns comentários eu achei interessante, então eu vou estar lendo aqui no meu celularzinho, tá? 19 comentários. O vídeo foi postado ontem e teve 19 comentários até hoje, em que eu gravo esse vídeo. O que eu falo sobre Bíblias de Estudos, né? O Vinícius Duarte, ele comenta o seguinte: o problema é que às vezes as Bíblias de Estudo sempre puxam a sardinha para suas teologias denominacionais. Se você pegar as rodapés da Bíblia de Estudo Pentecostal CPAD, ela é totalmente voltada para uma teologia da Assembleia de Deus. Melhor é estudar as várias traduções ou comentários reformados, que são mais acadêmicos. SBB, Agnus, Vida Nova são editoras bem compromissadas com a teologia. Use comentários e teologias sistemáticas. Bem, Vinícius Duarte, eu vou ter que concordar com você em partes eu vou ter que discordar da sua linha. Uma Bíblia de Estudo da CPAD, Bíblia de Estudo Pentecostal, ela vai puxar a sardinha para o lado pentecostal. Uma Bíblia calvinista, ela vai puxar a sardinha para o lado calvinista. Uma Bíblia adventista vai puxar a sardinha para o lado adventista. Não tem como. Então isso é um fato. Natural, Bíblia de Estudo é natural sobre isso. Mas o que não me chama a atenção nas Bíblias de Estudo não é o ponto de vista denominacional. Quando você conhece a Bíblia, e a editora, e a igreja, e os editores por trás dela, fica fácil você lidar com ela. Ponto. Ok? Fica fácil. Você tem que saber isso. Eu tenho tentado falar isso no meu canal há muitos anos. Então, assim, eu não vejo problema no caso, você mencionou aqui a SBB, a CPAD, né, a Bíblia de Estudo Pentecostal da CPAD, mas você já sabe que ela é uma Bíblia cunhado, o nome dela diz, Bíblia Pentecostal. Então, se você vai ler ela, vai estudar ela, você vai ter 90% de certeza que ela vai puxar a sardinha para o lado pentecostal. Eu vejo um problema nisso? Não, eu não vejo um problema nisso. O que eu digo é que muitas vezes as Bíblias de Estudo elas vão ser rasas nos comentários. Como assim, Adolfo? Rasas nos comentários. Vamos supor, você vai lá, gasta lá R$150 numa Bíblia de Estudo, ela vai ter comentários de Gênesis e Apocalipse, mas eles vão ser comentários bem curtos. Que às vezes eles explicam e às vezes eles não vão explicar o suficiente sobre um texto. Então não compensa você ter 10 Bíblias de Estudo com 10 comentários rasos. Compensa você ter uma Bíblia e você ter 9 comentários profundos. Porque com R$150, R$200, que é o valor de uma Bíblia de Estudo hoje, você compra comentários excelentíssimos. Cara, vamos lá, tô pegando 10 Bíblias de Estudo a R$150, dá R$1.500. Com R$1.500 você compra 2 comentários bíblicos muito bons. Ou pelo menos um muito bom. Entendeu? Tô aqui só para vocês terem noção. Por exemplo, melhor do que uma Bíblia de Estudo é um comentário do Norman Champlin. O comentário bíblico adventista é um comentário muito bom, apesar de ser um pouco antigo. Né, a Igreja Adventista está fazendo outro comentário, mas a formatação desse comentário bíblico adventista é muito bom. Você pega aí o comentário de Wiersbe. Cara, são comentários muito bons e muito mais baratos do que 10 Bíblias de Estudo. Tá entendendo? Então, a gente pegar e comprar 10 Bíblias de Estudo é jogar dinheiro fora. É jogar dinheiro fora. Existem sim a necessidade de ter lá 2, 3 Bíblias de Estudo. Cara, não desfaço. Eu mesmo tenho. Eu tenho a Bíblia de Jerusalém, que é muito citada. Eu tenho a Bíblia Thompson, que ela estuda por temas. Me ajuda muito no estudo de profecia. Né? Tem outra Bíblia aqui. Tem uma Bíblia LTT, mas eu não abro muito ela. Essencialmente as Bíblias boas de estudo que eu tenho, já citei mesmo, que é só a Bíblia de Jerusalém e a Bíblia Thompson. Pra que eu vou querer mais Bíblia do que isso? Né? Bíblia Palavra-Chave. Eu não uso nem os comentários exegéticos da Bíblia Palavra-Chave. Eu não uso nem o comentário exegético, eu só uso o dicionário de grego e de hebraico. Então, assim, não compensa você pagar R$150 numa Bíblia de estudo, que essa é a média de valores, para você ter comentários rasos, ok? Então, por isso que eu não acho compensador. Compensa muito mais você comprar um comentário bíblico, pagar lá R$1.000 num comentário bíblico, pagar R$1.500 num comentário bíblico, pagar R$700 num comentário bíblico, do que simplesmente você jogar R$150 para comentários rasos. Isso aí limita muito, entendeu? E fora que tem essa problemática. Então gostei muito do seu comentário, Vinícius Duarte. Eu concordo com alguns e discordo de alguns. Sirlei de Silva. Verdade, Adolfo.
Ainda quando você fala isso para o evangélico, ele acha ruim. Como diz a palavra, o meu povo perece por falta de conhecimento. É que na verdade, Sirlene Silva, os nossos. O brasileiro não tem o hábito de estudar, então por isso que ele tem o hábito de comprar uma Bíblia de estudo. Por quê? Porque ele já pega lá o tema mastigadinho, simplificadinho. Imagina o cara pega lá um comentário do Norman Champlin. Ah, vou ler lá o comentário de Daniel do Norman Champlin. 200 páginas, 12 capítulos, né? 12 capítulos de Daniel, 200 páginas. O cara pega lá, vou ler o comentário de Apocalipse, mano. É 300 páginas do comentário adventista, né? Então, tipo, o cara nem. Então ele vai lá, não, vou lá ler o que diz aí a Bíblia Pentecostal, vou ver o que a Bíblia de Jerusalém diz, vou ver. Pronto, já se dá por satisfeito. Então, como eu falei, as Bíblias de estudo elas são rasas nos assuntos. Porque imagina, uma Bíblia de estudo, para ter um estudo profundo, ela teria que ter 2 volumes. Quem é que lança uma Bíblia de 2 volumes? Ninguém lança. Ninguém lança. É impossível. Não dá no mercadológico, né? Então, eles lançam Bíblias de estudo com apenas 1 volume, muitas páginas, muitos comentários, mas eles são rasos. Na minha opinião, são rasos. Serve para um direcionamento acadêmico de um estudo? Cara, pode até servir, mas são rasos. Fora que quando eles não são rasos, ou eles são bons, eles são atrasados. Para e pensa, a Bíblia de Jerusalém ela foi atualizada em 2002. A Bíblia de Jerusalém que eu tenho, a edição dela é de 2002. Estamos em 2020. Imagina quanto que a academia já mudou de 2000 para 2020. Bíblia de Jerusalém, estou mencionando aqui uma das Bíblias que eu mais conheço. Tá? Imagine o tanto que já mudou. Estava conversando com um doutor em língua hebraica, né, o doutorando, que é o Sérgio Monteiro, ele falou, olha, a Bíblia de Jerusalém ela menciona a questão eloísta, a questão javista, a tradição eloísta, a tradição javista, mas hoje você já não está, você já tem pessoas que não estão seguindo por esse caminho. Então não é a verdade absoluta, mas na Bíblia de Jerusalém só se apresenta isso. Então, você compra uma Bíblia, paga lá 60, 70 reais, eu paguei 60 na minha Bíblia de Jerusalém antes de eu casar, faz uns 10 anos atrás, era muito dinheiro, era um dia de trabalho. E o que acontece? Não é aquela coisa avantajada que você tem, entendeu? Às vezes compensa mais você comprar lá um comentário bíblico mesmo, né? Apesar que eu não tenho nenhum aqui, né? Mas basicamente é isso aí. Então você tem essa problemática. Vamos lá. Mais um comentário. Rodrigo Souza, besta quadrada. Bíblias de estudo são tendenciosas. O que você me diz da Bíblia de Genebra? Bom, a Bíblia de Genebra é uma das Bíblias que eu ouço todo mundo falar bem. Eu não tenho ela. Já quiseram me dar ela, mas eu não. Eu falei, olha, me dá um dicionário de latim e francês que vai ser muito mais útil para mim. E de fato, é muito mais útil para mim. Mas a Bíblia de Genebra é uma Bíblia que eu ouço muita gente falar bem, inclusive adventistas. Ela, tipo assim, é uma das top 10 Bíblias de estudo melhores assim no público brasileiro. Ela tem muitos comentários e tal, mas como eu disse, eu não morro de amor por Bíblia de estudo nenhuma. E não tenho ela, então não tenho o que eu falar dela ou das falhas dela, né? O Jefferson, que teologia grego e hebraico, né? Ele falou assim, ó, eu gosto da Bíblia de estudo para ver os argumentos dos autores em um assunto discutido. O fato é que todo material vai ter algo que a gente não concorda. Agora, trazer invenções como essa daí que tu falou em Lucas 16 não consta, é tenso. Eu gosto muito da Bíblia de Genebra. Ela fala muito sobre possibilidade de tradução num texto excelente. Mas a Bíblia por aí tem Bíblia por aí que é o terror. De fato, Jefferson eu conheço ele quando ele tinha lá 240 inscritos. Hoje ele tem lá seus 1.400 inscritos, trabalha bastante grego e crítica textual. Não se esquece de indicar meu canal aí não, tá, Jefferson? Indica meu canal aí, apesar de eu ser um pouquinho maior que o seu. Cara, é isso. Falou sobre a Bíblia de Genebra. Um cara que tem a Bíblia de Genebra falando. Eu tenho amigos pastores adventistas que falam muito bem dela. Né? Eu não tenho ela. Né? E concordo com você. Mas, como eu disse, é raso. Às vezes pode ser raso a discussão do tema. Ó, Lorival Souza Barrosa. Eu também nunca fui muito fã dessas Bíblias de estudo. Elas acabam nos deixando meio preguiçosos. Na verdade, a Bíblia de estudo ela é muito vendida no Brasil porque somos preguiçosos. Não é que ela nos deixa, já somos. Né? Pelo mesmo motivo que eu já mencionei antes. Jair Medina. Adolfo, parabéns pelas suas explanações, sempre bem embasado e muito instrutivo. Sei que você não é muito fã de Bíblias de estudo, mas me fala um pouco da Andrew. Já vi vídeos onde o Leandro Quadros indica ela. Aí ela é boa. Ou só mais nas multidões de estudo. Deixa eu ler de novo para ver se eu entendi. Parabéns pelas suas explanações, sempre bem embasado e muito instrutivo. Sei que você não é fã de Bíblias.
de estudo, mas fala um pouco da Andrews. Já vi vídeos onde o Leandro indica ela. Ela é boa ou é só mais uma multidão de estudo? Cara, eu já tive a oportunidade de pegar uma Bíblia Andrews na mão, me falar, já, como eu disse no vídeo anterior, já me prometeram dar uma Bíblia Andrews, não deram até hoje. Duas Bíblias me prometeram dar, a Bíblia Andrews e a Bíblia arqueológica. As pessoas que falaram que iam me dar não deram até hoje. Também nunca mais deram o retorno. A Bíblia Andrews, ela é uma Bíblia formada por, acho que 2 ou 3 teólogos adventistas, né, lá da Andrews e tal, e colocaram o nome do J.N. Andrews. É uma boa Bíblia de estudo? Cara, os adventistas gostam muito. Por quê? Porque foi feito por adventista, é vendida pela CPB, Casa Publicadora Adventista, Casa Publicadora Brasileira Adventista e tal. Mas eu, particularmente, não vi, porque eu não estudei ela, não posso falar mal dela necessariamente, porque eu não conheço ela, assim como eu não conheço a Bíblia de Genebra. Eu conheço pastores adventistas que dizem que a de Genebra é melhor. Né? Em questões de alguns comentários, a de Genebra é muito melhor. Então é isso. Né? Eu não tenho o que falar da Bíblia Andrews mal, né? Ou bem, porque necessariamente eu não estudei ela. Né? A vez que eu vi foi Apocalipse 13 e Daniel 7, onde que ela não traz uma explicação clara sobre o assunto. Ela deixa meio pá, entendeu? É a única crítica que eu já vi sobre ela. E de fato, quando você abre em Daniel 7:25, lá no comentário de Daniel 7:25, não tem uma explicação clara sobre quem é o chifre pequeno, e Apocalipse 3 não fala claramente quem é. Aí você pega qualquer estudo adventista, eles falam claramente quem é, entendeu? Então essa é uma das falhas da Bíblia Andrews em si. Mas outros estudos, cara, ela me parece uma boa Bíblia de estudo, porém eu não tenho ela para poder afirmar aqui para vocês. Se alguém quiser me dar uma de presente aí, fica a teu critério. Adolfo, a questão da declinação Zeus no grego clássico é a mesma para o grego koiné? Claudião, vou deixar isso aqui para o próximo vídeo. Vou gravar esse vídeo aqui já. Deixa eu só gravar esse vídeo aqui e o próximo vídeo vai ser sobre Zeus no grego clássico, ok? Carlos Oliveira. Quando eu era da Igreja Batista, usava a Bíblia Thompson, mas usava por usar mesmo. Gostava do formato e de diagramação dela, mas também nunca vi tanta utilidade assim numa Bíblia de estudo. Recentemente, o pastor assembleano me falou da Bíblia Palavra-Chave. Diz que ela tem um ótimo dicionário de hebraico e grego. Agora, uma que eu tenho vontade de comprar, mesmo além dessa, é a Bíblia de Estudo Entro. Bom, a Bíblia Thompson, ela é uma das Bíblias clássicas no Brasil. Primeiro, porque é uma das primeiras Bíblias de estudo a ser publicada no Brasil. Segundo, porque a diagramação dela, de fato, é muito boa. Ela não faz notas de rodapé, ela faz notas do lado. E ela faz por tema. Então, você vai estudar salvação, você tem o tema da salvação, ela te joga para todos os textos de salvação. Você vai estudar morte, tem todos os textos lá que falam de morte. Você vai estudar Daniel, tem lá a data em que cada capítulo foi composto. Então, assim, ela não é uma das top 10 à toa. Ela é bem diagramada. Sim, ela é bem diagramada. Não é à toa que ela é vendida até hoje. Você tem a Bíblia Thompson sendo vendida até hoje. Entendeu? Então não tem para onde correr. Já a Bíblia Palavra-Chave é aquilo que eu sempre falo. A Bíblia Palavra-Chave, o que eu uso nela é o dicionário de grego e de hebraico dela. E eu aconselho para qualquer iniciante de grego e de hebraico ter a Bíblia Palavra-Chave. Porque ela tem algumas ferramentas interessantes, a numeração Strong no texto bíblico e por aí vai. Notas de explicação dela, eu já não morro de amores, mas comentários de dicionário de grego, dicionário de hebraico e o uso de Strong no texto, sem palavras. Bíblia Palavra-Chave sem palavras. Bíblia Andrews, já mencionei. Eu tenho a Andrews, o Caipira Kruger, eu tenho a Andrews e a NVI, mas é melhor investir em livros. É aquilo que eu falei. Pedro Reinaldo Paes Leme, a Bíblia Palavra-Chave é boa? Eu tenho alguns vídeos, eu tenho um vídeo, acho que 12 ou 13 mil visualizações sobre a Bíblia Palavra-Chave, mais uns 40 vídeos antes que eu vou mencionando ela. Uma existência de 100 anos, Rodrigo Souza fala, não é o suficiente para esgotar o estudo da Bíblia. De fato, nem 1000 é. O autor dá nome aos bois. Eu não dou nome de Bíblia, essas Bíblias que cometem esses erros crassos, eu não comento o MacGyver para não dar ibope. Tem coisa que não vale a pena dar ibope, entendeu? Não vale a pena dar ibope. Né? A Bíblia que fala aqui, ó, vou só mencionar aqui para satisfazer você, tá, MacGyver? A Bíblia de estudo que falou
que Lucas 16 não está na maioria dos manuscritos, se eu não me engano, é a Bíblia israelita. Um amigo me mandou a foto dela, do cara comentando isso aí. Ele falou, essa aqui é a Bíblia israelita. Eu falei, pelo amor de Deus, onde que o cara tirou isso, cara? Né? Mas, tudo bem. Tudo bem. Falando que Lucas 16 não consta, a parábola do rico e Lázaro não consta na maioria dos manuscritos. Tá? Foi essa a Bíblia de estudo. Eu tenho um comentário aqui comigo. Vamos lá. Rodrigo Souza. Nem todo mundo pode ter o seu nível aí, Adolfo. Daí você imagina quanta bobagem se faz pelo mundo afora. Se Deus for levar em conta quantos erros se fazem todo dia com a leitura da Bíblia, ninguém iria para o céu. Ô Rodrigo Souza, o nível que eu cheguei, qualquer um pode chegar. O nível que eu cheguei, qualquer um pode chegar. Basta dedicar. É claro que nem todos vão se dedicar na minha área de estudo. Eu não estou exigindo que todo mundo vire especialista em grego e hebraico. Né? Assim como também não quero que exijam que eu seja especialista em profecia, especialista em profecia, ser especialista em teologia sistemática, ser especialista em livros apócrifos. Cara, o meu conhecimento é raso nesses assuntos, né? Eu gosto mais de trabalhar com tradução e por aí vai. Mas assim, qualquer um pode chegar. Qualquer um pode chegar. Eu vou até gravar um vídeo também sobre esse assunto, tá? Eu já gravei alguns, mas eu vou ter que gravar um de novo. Mas assim, qualquer um pode chegar. Qualquer um. O meu nível de conhecimento de grego não é tão profundo quanto se pensa. É que eu não saio falando besteira por aí dentro do grego. De hebraico, às vezes eu falo uma tonteira, mas de grego eu não saio falando besteira. Né? Porque eu busquei aporte, né? Eu comprei muitos dicionários, eu comprei dicionário de grego, dicionário de hebraico, entendeu? Mas ainda assim eu sou passivo de erro. Né? Então, assim, mas seria interessante todo mundo ter um conhecimento de grego e de hebraico. É por isso que meu canal existe, por isso que eu estou aqui, para tentar auxiliar vocês. Quem quiser fazer um curso de grego ou crítica textual, fala comigo. Né? Tá? Então, assim, que Bíblia é essa? Já mencionei. Magai, sinceramente, no fundo a sua crítica está embasada no fato da sua denominação não ter nenhuma. Ou talvez uma Bíblia de estudo. Digo isso porque se o problema fosse apenas esse do não a maioria dos manuscritos, seria muito fácil identificar logo a dita Bíblia, que talvez seja NVI ou no máximo umas 2 ou 3 que adotaram o texto eclético, e separar o joio do trigo na imensidão de Bíblias de estudo no mercado. Mas de cara, o grande motivo são as posições teológicas adotadas pelos comentadores, que diferem radicalmente da ISD. Também não concordo com a corrida editorial das Bíblias de mercado. Não, MacGyver, eu não estou falando com base porque a minha igreja tem apenas uma Bíblia de estudo. Não, eu não gosto de Bíblias de estudo, eu não morro de amores por elas. Eu não tenho a Bíblia de estudo da minha igreja. Discordância editorial, tipo assim, discordância teológica, eu tenho discordância com os dicionários que tem atrás de mim. Discordância com Gerhard Kittel, discordância com os dicionários aqui, com o dicionário de Nacional Teologia, com o dicionário do Antigo Testamento Teologia. Discordância eu tenho. Eu tenho mil fita, entendeu? Discordância eu tenho, mas eu uso. Mas por quê? Porque os comentários são bons. O que tem aqui é coisa boa. No caso das Bíblias de estudo, eu não estou dizendo que elas sejam ruins. Eu estou dizendo que elas, para mim, eu não gosto delas porque elas são rasas. São rasas. Porque, cara, vale mais a pena você pagar R$2.000 nessa coleção de livros aqui do que você ter 30 Bíblias de estudo aí na sua casa. Você pode ter 30 Bíblias de estudo. Gerhard Kittel sozinho, sendo do NT, quebra todas elas. Quebra todas elas. Entendeu? Basicamente é isso. Para mim, uma concordância de grego, ela vale muito mais que uma Bíblia de estudo. Por quê? Porque eu pego quantas vezes aquela palavra apareceu no Novo Testamento e faço meu estudo embasado. Meu estudo no Novo Testamento embasado nisso. Observando o uso, as traduções e como aquela palavra se comporta e como ela foi traduzida pelos tradutores. E aí? É muito mais pesado. Me dá muito mais embasamento do que ter uma Bíblia Andrews para comentar o assunto. Me dá muito mais embasamento do que ter uma Bíblia Genebra para comentar o assunto. Me dá muito mais embasamento do que uma Bíblia Thompson. Só isso. Só isso. Uma concordância me dá muito mais embasamento para comentar de um uso de palavras ou de um conceito teológico do que as Bíblias de estudo. Né? Ponto. Não é questão doutrinária. Eu sou adventista do sétimo dia. Não é questão doutrinária. A questão é que as Bíblias de estudo são rasas. E elas não dão o up que eu preciso.
Ah, mas a Bíblia de Estudo lá tal, ela é muito boa. Tudo bem. Mas o que aquela Bíblia de Estudo dá, você pode pegar um comentário bíblico que vai dar 20 vezes mais do que aquela Bíblia de Estudo. Então eu prefiro gastar meu dinheiro com outro livro do que com uma Bíblia de Estudo. Né? Então a minha crítica não está embasada porque eu sou adventista e tal. Não, não. Né? Guilherme Andrade falou legal, agradeço. Você diz que estuda para não ser enganado. No entanto, você é da igreja adventista. Denominação considerada aceita porque quase todos os evangélicos. O que você me diz sobre isso? Lindomar, gostei do seu comentário, ele sai um pouquinho das bíblias de estudo. Mas é assim, cara. Eu vou contar para vocês o real motivo porque eu sou adventista sétimo dia. O real motivo porque eu sou adventista sétimo dia. Eu era de igreja pentecostal, tá? Eu cresci, já tem vídeo meu que eu conto minha história. Eu cresci odiando igrejas, tá? A minha mãe, ela era muito hipócrita. Tipo assim, a minha mãe era muito hipócrita, ela era presente na igreja, ela era presente na igreja católica, mas chegava em casa estressada e brigava com todos os filhos dela. Com todos os filhos dela. Entendeu? Então, minha mãe, ela tinha uma hipocrisia, ela representava uma hipocrisia religiosa. Então, eu cresci com raiva de igreja, cara, com raiva. Hoje eu não sou assim, mas eu cresci, eu não gostava de igreja. Fora que você pegava livros da escola, você pegava qualquer comentário, qualquer documentário na televisão, você via todo mundo descendo pau na Bíblia. Todo mundo descendo pau no cristianismo. Isso aí eu tô dizendo a minha experiência, talvez não seja a sua, mas eu tô dizendo a minha experiência. O que acontece? A gente cresce, o tempo passa, a gente cresce, cria experiência, aprende o que é raiz, então cria consciência. Quando eu cresci, completei meus 18 anos de idade, no período do meu tempo, eu conheci um amigo meu, Rafael, não, esse amigo meu chamado Rafael. E ele era um cara que entendia um pouco de Bíblia. Ele era desviado da igreja, mas ele entendia de Bíblia. Então, quando eu fazia algum comentário sobre religião, eu falava, mas a minha igreja, a igreja que eu frequentei não era assim. Você está falando sem conhecimento de causa. Você fala todas as igrejas, mas a minha igreja não era assim. E tá. Quando eu vim para Maringá, que eu morei em Leme, eu nasci em Leme, eu sou lemense, eu sou do interior de São Paulo, mano, rei São Paulo, né? Salve por bravos soldados constitucionalistas, salve o povo guerreiro, salve o povo paulista. Eu vim para Maringá. Em Maringá, eu comecei a frequentar uma igrejinha pentecostal fundo de quintal, uma igrejinha pequena, tá? Não tô faltando com respeito, não. Foi uma igrejinha pequena que até fechou já, o cara já seguiu para outra, ele já foi trabalhar em outra igreja maior, o pastor, né? Gente boa pra caramba. Teve muita paciência comigo. Tá, eu comecei a frequentar essa igreja pentecostal, tá? Porque eu pensei assim, olha, eu vou aprender com os crentes porque eles entendem de Bíblia. Tá. Aí depois eu mudei, passei um tempo sem ir nessa igreja, eu tinha 17 anos de idade, quando eu vim para Maringá. Passou um tempo, eu comecei a frequentar uma outra igreja, já quando eu tinha meus 18 anos de idade, eu comecei a frequentar uma outra igreja. Também era uma igreja pequena, hoje ela cresceu bastante, é uma igreja neopentecostal, uma igreja pentecostal. Só que você não tinha uma estruturação de escola sabatina, uma escola bíblica. Cara, eu sem conhecimento nenhum de Bíblia, às vezes eles iam conversar comigo, eu começava a explicar sobre Lutero, sobre alguns aspectos históricos que eles desconheciam. Os crentes desconheciam o aspecto histórico da igreja deles. Né? Lutero, Calvino. Tipo assim, eu não era nenhum, com 18 anos de idade, eu não era especialista em porcaria nenhuma, mas eu já tinha lido alguma coisa sobre. Eu sabia quem que era Lutero, João Calvino, né? Não conhecia outros nomes como John Knox, John Wycliffe. Eu não sabia o nome de grandes figuras como William Tyndale e tal. Eu não conhecia. Mas, cara, o basicão que você tem em todo o livro de história eu sabia. Lutero e João Calvino. Né? Não conhecia Zwinglio, mas conhecia esses caras. E aí eu falava, os caras falavam, louco, mano, você sabe muito e não sei o que, e pá, tu sabe. Os crentes, cara, 30 anos de igreja, 20 anos de igreja, eu não sabia. E aí um amigo meu, que hoje virou comunista, saiu da igreja e tal, agora vocês entendem que eu sou tratado como comunista, né? Ele me convidou para uma igreja, me convidou para o encontro do Luiz Gonçalves, assisti, não fez diferença nenhuma. Não fez diferença nenhuma. Só que aí eu comecei a ter alguns problemas dentro da minha igreja, da igreja pentecostal ao qual eu frequentava. Eu comecei... Não é que eu tive problemas pessoais. Foi mais problema de questão de adolescente e tal, né? Eu curti uma mina que tinha lá, só que meu amigo dentro daquela igreja também gostava da mina. Então eu falei, quer saber? Eu vou queimar chão, deixa ela pro cara aí, vou queimar chão, vou pro meu cantinho. E aí
eu percebi que os adventistas eles tinham um conhecimento muito grande em Daniel e Apocalipse. Eu percebi isso. Eu notei isso. Eu notei que os adventistas têm uma metodologia sistemática de estudo da Bíblia. Coisa que eu não vi na minha igreja pentecostal. Na igreja pentecostal. Eu não saí de lá tretado com ninguém, tretado com pastor, triste com ninguém, não. Simplesmente eu falei assim pra minha pastora, olha, eu tô saindo da igreja, eu vou começar a frequentar a igreja adventista, porque assim, aqui eu não vou contribuir em nada com vocês. E lá eu vou aprender muita coisa. E de fato, eu aprendi e aprendo muita coisa com os adventistas. Com alguns eu fico puto da vida, porque eles são umas bestas quadradas mesmo. Mas eu aprendo e aprendo muito com os adventistas. Entendeu? E desde então estou na igreja adventista. Aí eu me batizei dia 13 de fevereiro de 2011, né? Isso é a história que eu estou contando para vocês, é final de 2010. Eu comecei a frequentar essa igreja pentecostal no início de 2010. No final de 2010 eu paro de frequentar a igreja pentecostal e começo a frequentar a igreja adventista. Outubro, novembro. E em 13 de fevereiro eu sou batizado na igreja adventista. E desde então, aí com 19 anos de idade, desde então eu sou adventista do sétimo dia. Entendeu? E tenho estudado. Passei um ano sem estudar muita coisa dentro da igreja. E quando eu completei 20 anos de idade, eu casei, né? Eu casei. E eu tive que tomar uma decisão na minha vida. Ou eu estudava ou eu jogava videogame. Bom, essa é a verdade. Assistia desenho, assistia Naruto, seja lá o que for. O que eu fiz? Eu fui estudar. E aí eu me deparei com um livro, né, História do Texto Bíblico, eu nem sabia, explicação de textos difíceis da Bíblia, eu nem sabia que o autor era adventista, comecei a estudar. E dali eu comecei a estudar grego. E desde então tenho estudado grego e hebraico. Então assim, eu estou na igreja adventista porque eles me ganharam pelo estudo profundo que eles tinham. Não estou dizendo que os assembleanos não tenham, não estou dizendo que os pentecostais não tenham, não estou dizendo que os batistas não tenham, não estou dizendo que os presbiterianos não tenham estudos profundos. Mas dentro da minha realidade, local, eu falo para vocês, os adventistas estudam muito. Você pode pegar, não tô querendo ser orgulhoso não, você pode pegue 100 pessoas da Assembleia de Deus ou de igrejas pentecostais. Pergunte sobre Daniel e Apocalipse para eles. Vamos lá, você pega 100 pessoas e fala assim, vamos falar aqui sobre Daniel e Apocalipse. Se você encontrar 5 ou 6 que saibam do que estão falando, é muito. É muito. É muito. Agora você pega 100 pessoas que são adventistas. Você vai numa igreja adventista de 100 membros, uma igreja adventista de 100 membros não é uma igreja grande. Você vai encontrar pelo menos umas 15 ou 20 pessoas que sabem mais ou menos do que se trata Daniel e Apocalipse. Um amigo meu que eu conheço há 10 anos, ele começou a frequentar a igreja adventista agora. Nunca deu estudo bíblico para ele. A gente já tretou muito de Bíblia, já discutiu muito sobre lei, já discutimos muito sobre sábado. Sabe por que ele foi para a igreja adventista? Porque ele viu o estudo profundo. Ele se cansou da teologia da prosperidade. Ele se cansou não estou dizendo que seja lenga-lenga, mas daquele lenga-lenga de todo culto, o cara falar de cura, de prosperidade, ele se cansou disso. Aí ele falou, Adolfo, eu fui sábado de manhã na igreja adventista, o pregador foi lá e falou sobre casamento. Casamento, de uma maneira profunda, organizada, sincera. Gostei. Entendeu? Então, assim, o cara, 10 anos atrás, ele odiava o adventista. Não, assim, o modo de dizer, odiava não, ele tretava com o adventista. Ele me conheceu antes mesmo de eu ser adventista. Ele mesmo, depois de um tempo, fiquei sem falar com ele, sem trabalhar com ele, chegou pra mim e falou assim, Adolfo, você cresceu muito, cara. Você cresceu muito de um ano pra cá. Você cresceu muito. Caras que ele considerava conhecedores de Bíblia, né? O tal cara, esse cara manja muito. Olha, ele chega e fala, Adolfo, se colocar esses caras pra conversar com você, fica no chinelo. Ele fala isso, não tô falando que eu falo isso. Ele fala isso. Fala, Adolfo, se colocar você pra discutir grego com tal cara, meu irmão, você vai quebrar o cara. Seu conhecimento de grego, hoje, eu tenho certeza que é muito maior do que o dele. E olha que o cara é diferente. Então, assim, é a opinião dele. Né? Pode ser verdade, pode não ser, mas é a opinião dele, assim como eu estou falando. Então, assim, eu sou adventista por causa dos estudos. Não é por causa da opinião de outras pessoas. Os pentecostais, quando eu deixei a igreja pentecostal, eu não deixei a igreja pentecostal tretado doutrinariamente. Não. Eu simplesmente vi dentro da igreja adventista um suporte, uma estrutura
para uma linha de estudo. A primeira coisa que me deram quando me tornei, antes de eu me tornar adventista, a primeira coisa que me deram foram livros. Livros. Meu professor de Bíblia, cara, ele me deu livros, ele me prestou livros. Ele falou, Adolfo, ó, lê sobre isso. Porque quando eu entrei na igreja adventista, eu já tive que entrar tretando com os caras. Porque os caras vinham falar da igreja adventista e eu tinha que conhecer a história da igreja adventista. Então, eu comecei a estudar a história. Por isso que eu conheço um pouco de Uri Smith, Joseph Bates e tal. Não sou especialista na área, mas eu conheço. Porque no início eu já comecei tretando. Não é que eu comecei tretando, os caras vinham falar coisa da igreja adventista e eu tinha que saber. Então, é por isso. É por isso que eu sou adventista sétimo dia. Então, assim, eu tenho um problema com a Assembleia? Não tenho, cara. Eu tenho um amor tremendo, cara. Eu venho de igreja pentecostal. Né? Eu menciono aqui a Assembleia de Deus. E depois, estudando mais aí um pouquinho de história das igrejas, descobri que esse negócio de retetê, barulheira no culto, não é da Igreja Assembleia de Deus. Isso aí é uma heresia que adentrou as igrejas pentecostais. Porque as igrejas, a Igreja Assembleia de Deus clássica mesmo, ela é uma igreja muito séria. Séria e organizada. Séria e organizada. Com excelentes teólogos, tá? Séria e organizada. O que você tem é que dentro do movimento pentecostal entrou uma heresia que os pioneiros assembleanos odiariam. Então, assim, você tem gente séria dentro das igrejas pentecostais. Entendeu? Mas eu vi, dentro da igreja adventista, na época em que eu fui para lá, no meu contexto, eu vi dentro da igreja adventista uma igreja de estudo sério. E essa opinião eu mantenho até hoje. Muitos membros não têm noção, muitos membros da igreja adventista não têm noção da grandeza da igreja adventista. Porque são preguiçosos. Entendeu? São preguiçosos. Não estou falando de fora, estou falando de dentro. Muitos membros não sabem aproveitar o suporte que a igreja adventista dá, porque qualquer grupo, vamos lá, formou um grupo, um pequeno grupo num bairro tal. A primeira coisa que um adventista estabelece é a lição da escola sabatina. É lei, cara, é lei. A primeira coisa que você tem estabelecido é a lição da escola sabatina. Você pega as igrejas pentecostais, eles estabelecem o culto da prosperidade, o culto do livramento, o culto do não sei do que, mas eles não estabelecem uma escola bíblica. O que aconteceu? Por que eu sou adventista? Por causa da estruturação de estudo que a igreja dá, do suporte que a igreja dá. A igreja pentecostal, qual estava? Tinha suporte de estudo bíblico? Não tinha. Então não tinha como ela me acomodar para a pessoa que eu era, para a linha que eu sigo. Tanto que depois de eu ser adventista, o que eu fiz? Eu fui estudar teologia na igreja adventista? Não, eu fui estudar teologia num seminário pentecostal, num seminário de cunho pentecostal. Estudei 2 anos lá. Fiz minha convalidação em teologia por um seminário calvinista. Eu acho que é calvinista, né? Me parece que a linha que segue é calvinista. Tá entendendo? Então, eu vejo a igreja adventista muito grande. Né? Hoje eu sei também que as outras igrejas também são grandes. Então, nesse aspecto... mas os caras falam que a igreja é uma seita e tal. Quando uso o termo pejorativamente, cara, é porque eu já sei que a pessoa, de certa forma, é um preconceituoso, entendeu? E que não sabe, não quer saber e tem raiva de quem sabe sobre o assunto. Entendeu? É isso. Né? Então, assim, e aí, por que eu estou na igreja adventista? Porque eu gosto de estudar. Só isso. Tá? Basicamente isso. Então, assim, respondi aqui a maior parte dos comentários, né, os comentários essencialmente. E quero finalizar isso aí. Meu vídeo hoje sobre o assunto é isso. Então, assim, por que as Bíblias de estudo, as Bíblias de estudo, eu não morro de amores por elas? Porque elas são rasas. São rasas. Meu dinheiro tem que ser investido em outras coisas. Cara, eu preciso de mais, pelo menos umas 6 gramáticas de grego. Eu preciso comprar mais gramáticas de hebraico. Eu preciso comprar os interlineares em hebraico. Eu tenho que comprar algumas obras sobre exegese, por exemplo. Me fala, onde que sobra tempo para ler uma Bíblia de estudo? Eu estou escrevendo apostila sobre crítica textual. Me fala onde que eu vou usar a Bíblia de estudo na minha apostila de crítica textual. Eu não uso isso aí, cara. Eu não uso. Né? Tá entendendo? Agora, apostila de crítica textual.
já citei o meu dicionário, já citei o Dicionário Internacional de Teologia, já citei, ainda não citei o dicionário de grego, mas vou citar o dicionário de grego, já citei o Novo Testamento em grego, tá. Já citei a versão antiga, mas Bíblia de estudo? Esquece. Então assim, gente, Deus abençoe seus estudos, Deus abençoe sua vida. Um pouco sobre mim e um pouco sobre as Bíblias de estudo. Fiquem com Deus, Deus abençoe seus estudos e estamos juntos no campo de batalha.